uma vez com o nosso canal Ministério UPA, né? Um canal específico para podermos trabalhar de forma diversas, né? Partindo aí do nosso trabalho evangélico, do nosso trabalho bíblico, né? Que nós estamos enviando a toda semana aqui 1, 2, 3 vídeos, tudo conteúdos justamente para poder ajudar você a crescer espiritualmente. Bom, estamos hoje para a nossa série de mensagens sobre o tema integridade apesar de tudo, né? Lembrando sempre que esse livro aqui que eu estou baseando toda a nossa série de mensagens, né? Caso você queira conseguir, eu ainda esqueci de verificar onde nós podemos achar este livro, né? Este livro. Bom, hoje nós vamos para a nossa lição 15, né? Das 47, deixa eu lembrar aqui que eu vou ter que memória isso aqui, das 47, acho que é isso mesmo, 47. Opa, passei aqui. Opa, passei demais. Cadê isso? Né? Jesus amado. É isso, 47 lições. Das 47, né, já percorremos 15, ainda falta 20, 32, né? 32 mensagens, tem 32 semanas ainda, né? Para nós terminarmos esse trabalho. Tem muito chão para nós trilharmos ainda. Hoje nós vamos para o capítulo 12, vamos fazer o comentário hoje sobre o capítulo 12 de Jó, né? Você já pode ler, dê a pausa, leia ele primeiro, depois você volte para nós novamente aqui para podermos dar sequência. O tema de hoje é Jó se defende das acusações. Perdoe um pouquinho minha voz, está um pouco meio afanhosa hoje. Dá uma série de resfriado aqui na cidade de Itaguaí. Lembrando que eu sou de Itaguaí, né? Então a gente está aqui com esse resfriado. Não somente eu, mas tem muitos aí até já acamados já. Vamos lá. A introdução diz o seguinte: no capítulo 12, marca início de um novo ciclo de diálogos, ou seja, cada um dos 3 amigos tiveram a oportunidade de responder aquilo que Jó disse. No primeiro ciclo, que vai do capítulo 3 até o capítulo 11, ficou claro que os amigos não aceitaram a confissão de inocência de Jó e por isso não acreditam que exista outra solução senão arrepender-se de algum pecado que ele tenha cometido contra Deus. Então, na mente dos 3 amigos, de Bildade, Elifaz e Zofar, para ele Jó tinha cometido um pecado que ele, Jó, ainda não tinha percebido. Nós sabemos a história, então por isso, mas aí que a gente volta novamente, tocar naquela tecla, eu sempre estou tocando aqui, desde o início que nós estamos comentando sobre isso, é que a gente tem que tomar esse cuidado de não julgar as pessoas. Tá assim porque está pecando. Vamos tomar esse cuidado, vamos aprender, né? Por isso eu estou chamando sua atenção para estar conosco aqui até o final, para nós vermos realmente o que Deus quer nos ensinar em termos desse livro. Vamos lá, os comentários agora. Como vimos no capítulo anterior, Zofar apresentou uma explicação como sendo um exemplo de sabedoria que Jó deveria aceitar e aprender. Nesse novo ciclo de diálogo, que inicia no capítulo 12, Jó reivindica ter a mesma sabedoria que eles têm, não sendo nada inferior àquilo que eles têm demonstrado. Então, Jó começa agora a se defender das acusações. Chega um ponto da vida que a gente vai de alguma forma procurar, pelo menos, não tentar mostrar para as pessoas que estão nos acusando que nós não temos nada a ver com isso e é um processo de Deus. Vamos nós comentar os pontos aqui. O primeiro ponto a gente vai fazer o comentário do versículo. Eu nem abri a Bíblia, né, amados? Perdoe. Não sei se ela vai manter aqui não, porque o vento está aqui, tá um calorzinho aqui dentro, tem que ligar o ventilador. O primeiro ponto vai de versículo 1 até o versículo 6, né? Vós sois o povo, o primeiro ponto. Vamos lá. Essa primeira etapa
da resposta de Jó deve ser lida com um tom irônico. Inicialmente parece obscura a afirmação vós sois o povo, mas quando lemos a sentença completa, vemos que Jó relaciona a existência desse povo com a presença da sabedoria na humanidade. Que povo é esse? De que Jó está falando? A melhor explicação para esses versos da abertura é de que Jó estaria sendo irônico, ou seja, suas palavras poderiam ser lidas da seguinte maneira. Vamos lá. Claro, vocês são elite do saber. Antes de vocês nascerem, nunca houve ninguém sábio. Quando morrerem, a sabedoria será extinta do planeta. Vocês são a extrema sabedoria. Eu tô vendo, vocês são esses caras, né, que acham que são sábios, né? E a gente se depara muito com isso hoje, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que vão para o evangelho, ou se diz evangélicos, ou obreiros, até líderes, e tendem a querer julgar as pessoas, dizer que são melhores do que o outro. É outro ponto aqui no livro de Jó que ela tende a nos ensinar: a humildade, a simplicidade, né? Porque quando você usa esses termos ou essas atitudes, as coisas ficam mais clara, mais relacional entre as pessoas, né? E a gente tem que parar com isso, né? De querer achar que só porque nós não estamos naquela situação, naquele nível de vida, que a gente são melhor do que o outro. Esse é o maior equívoco e engano do mundo. Vamos continuar aqui. A maior dica de que a expressão vós sois o povo não deve ser entendida de forma literal e é a associação com o surgimento e declínio da sabedoria. A sabedoria de Deus não está vinculada a ninguém ou a nenhuma classe específica que pertence a Deus. O motivo por que Jó traz esse assunto à tona se deve ao trato de Zofar ter insinuado que se a verdadeira sabedoria falasse, Jó seria desmoralizado. O tom irônico continua o verso 4, podendo ser lido ou mais ou menos da seguinte maneira: sim. Eu é que sou a piada? Eu que invocava a Deus e ele me respondia. Eu sou reto e justo. Então tá aí o tom irônico de Jó. Eu sempre falo, irmãos, que a ironia ela tem que ser feita, né? Eu gosto, tem que ser de forma apropriada, né? No caso aqui foi bem apropriado, porque os três, né, já vieram carregando aí uma série de julgamentos contra Jó. E Jó agora ele usa ironia. E vocês acham que são todo mundo, então eu vou só a piada de vocês, né? O verso 5 aqui fala sobre isso, né? O pensamento de quem está seguro é desprezo e desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam, né? Então, e no versículo 4 ele fala: eu sou o motivo do riso de vocês, né? Então vocês estão aí rindo de mim. Às vezes você talvez esteja passando por isso, fique tranquilo. O livro nos dá uma solução. E Deus está querendo nos ensinar como lidar com todas essas julgamentos ou prepotência das pessoas lá fora. Vamos lá, ponto 2. Aí vai no versículo 7 a 11, onde nós temos a segunda parte, né? Todo esse debate irônico teria um fim se o autor do sofrimento de Jó pudesse ser identificado. Acabava com isso, mas até então o autor do sofrimento de Jó ainda não se identificou. Por essa razão, Jó prossegue para responder precisamente essa pergunta: quem é o autor de tudo isso? Ou seja, toda essa calamidade. Para o leitor, a conclusão de Jó não é mais novidade. Ele vem falando sobre isso desde que perdeu seus filhos e suas posses.
Em nenhum momento ele duvidou ou cogitou outra possibilidade de que o autor desse desastre tenha sido outro que não o Senhor. Logo, a sua afirmação no verso 9 já é esperada. Vamos ver o que ele diz aqui no verso 9. Diz o seguinte: de todos esses, quem não sabe que a mão do Senhor fez isso? Então, Jó, ele já tinha ciência de que era Deus que estava envolvido nesse teste. Né? E, claro que Jó não sabia que era teste, mas ele tinha ciência que o Senhor... Né? Porque o que nós aprendemos também aqui é que Jó entende literalmente, completamente, o que é a soberania de Deus. Aqui no livro, ele ensina sobre como Deus é soberano, ele tem todos os poderes para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser e como fazer. Jó tinha essa ciência. Jó, de maneira alguma, ele respondeu contra isso. Ele tinha consciência disso. Só não sabia a razão por quê, né? Vamos continuar. Vamos lá. O que não era esperado é a fonte de autoridade por ele utilizada. As animarias, as aves, os peixes e a terra. De que maneira esses agentes poderiam esclarecer o dilema de Jó? A resposta se encontra no verso 10, que ele fala assim: na mão está a vida de todos os seres, é o espírito de todo aquele gênero humano, isto é, os peixes, né, as aves e todas as animarias estão na mão de Deus. Como Jó dizendo, ou simplificando quando ele quis dizer, e eu também estou nas mãos dele. Jesus ele contou isso no capítulo 6, a partir do versículo 25 de Mateus, quando ele falou sobre os passarinhos, os lírios do campo, né, que eles estão na mão do Senhor, para nós não nos preocuparmos. Assim como Deus protege os passarinhos, o lírio do campo, ele até expressou que nem Salomão se vestiu como eles, mas você vê que ele está ali bonito, bem formado, amanhã estão mortos, mas Deus, ele tem o controle de tudo isso. E ele mostra que é a graça de Deus sobre a vida dele, que ele tem o controle também de tudo também. Então a gente precisa entrar nesse sistema de Deus, né? Que ele é soberano, sabe todas as coisas. A gente vê os animais, então Jó, quando ele viu os animais, ele sabe exatamente que eles existiam, que as aves existiam, que os peixes existiam, porque Deus estava reinando sobre eles. Vamos lá. A lógica do raciocínio de Jó apela para os princípios mais básicos da existência humana. Se não encontramos nenhum outro agente interferindo em nossa existência, Deus está no final da linha como que sustenta em suas mãos e toda a vida e todas as vidas, né? E a vida de todos, né? Vamos lá. A terceira parte está no versículo 12 e versículo 3, que é o ponto 3, né? A terceira parte da resposta de Jó, nesse capítulo, trata da fonte da sabedoria. Aonde está a fonte da sabedoria? Deus. Não existe outra, né? É outra fonte de sabedoria. É Ele que nos dá a sabedoria. Vamos continuar. O que garante a presença da sabedoria? Em diálogos anteriores, Bildade havia desafiado Jó a atentar para a existência dos pais. E naquela ocasião usou a mesma lógica, dizendo aqui no versículo 8, capítulo 8, versículo 10, dizendo: porventura não te ensinarão os pais, não havendo te falaste e do próprio entendimento não profetizarão? Essas palavras, Bildade falando, né? Embora Jó não se deter muito nesse ponto, o assunto da verdadeira fonte e origem da sabedoria irá retornar com força no restante do livro. Nesse ponto, a conclusão que ele chega é a seguinte: sabedoria não é um resultado da idade ou da longevidade, mas sim do dom de Deus. Então é Ele que dá, é o que Ele retira. Então Jó afirma aqui
a grande sabedoria vem de Deus. Então, essa e ainda continua ainda trabalhando em cima da soberania de Deus, que Ele dá, Ele tira quando Ele quiser. Vamos aprender isso, né? A gente tem procurado o máximo possível, tanto aqui no livro de Jó, como as mensagens que nós mandamos para lá para o nosso outro canal, né? Que é o canal Wagner Dias da Silva, Wagner Dias da Silva, que é um canal que é onde nós enviamos todas as pregações agora, para lá. Se quiser assinar esse canal, eu vou ser muito grato, estou muito grato a você se você fizer isso, né? Vou ser muito grato a você. Tem ainda o outro canal que é só para discipulado, que é o Instituto Didascalo, né? Para aquelas pessoas que estão me ouvindo e vão perguntar, mas pastor, a parte seguinte do livro do Evangelismo de Oração ainda não chegou. Calma, né? Eu estou aguardando aí o computador para poder dar sequência a esse estudo. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Tá difícil, mas Deus está no controle também. Vamos para terminar? Com o terceiro ponto, capítulo 12, né? Versículo 14 até o versículo 25. Essa seção descreve a maneira multiforme como a sabedoria de Deus se manifesta na criação e nas questões diárias dos seres humanos. O propósito dessa lista não é o de explicar tais feitos, mas sim de realçar o inexplicável como algo que se encaixa perfeitamente na multiforme sabedoria de Deus. O maior de todos os exemplos talvez seja a própria situação de Jó. É inexplicável. Às vezes essas coisas, o nosso dia a dia, a nossa adversidade, ela na verdade é inexplicável, né? Não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Não sabemos. É por isso que temos que usar a fé, por isso que existe. Deus quer que nós criamos nele, confiamos nele, acreditamos nele, no que ele diz na sua palavra. E tenho certeza que é assim que a gente vai resolver a nossa vida, acreditar na obra de Deus em nossas vidas. E temos aqui alguns pontos muito interessantes que são que falam sobre essa situação e são modalidades de evento de sabedoria e, na verdade, já deixa bem claro que elas são irrevogáveis, né? Vamos lá, o primeiro deles, o que decide derrubar e nunca mais identificar. Aqui no verso 14, parte A, a gente vai utilizar um pouquinho a Bíblia aqui agora, espero que ela não fique toda voando, né? Eu vou usar a Bíblia aqui, ao lado do livro. Pronto. O verso 14 diz o seguinte: o que ele derruba não se pode ser reconstruído. É aquele negócio, né? Quem abre a porta é Deus, já ouviu falar sobre isso? E a porta que Deus fecha nunca será aberta, e a que ele abre nunca será fechada. Então, a não ser que seja de acordo com a sua vontade. Esse é um dos princípios que a gente precisa colocar em prática, como nós vimos aqui, né? E aqui fala, nesse ponto em especial, Jó poderia estar se referindo à sua própria situação. Como explicar tais calamidades? E a última análise, o motivo só pode estar em Deus. Só Ele pode explicar isso, né? Vamos para o número 2, ainda na parte B do versículo 14, que é: os que ele lança na prisão, ninguém pode libertar. O que ele lança na prisão, ninguém pode abrir, né? Então, existe aquela questão, quem está preso é porque Deus achou que deveria estar preso, né? Então, vamos ficar nesse ponto aqui. Terceiro ponto: quando deve chover ou quanto deve chover tem profundas implicações sobre a vida dos homens. Isso certamente é uma decisão somente de Deus. É Ele que promove todas as mudanças de tempo. É Ele que sabe de todas as coisas, né? Eu, particularmente, tenho muito falado sobre isso e creio que você também precisa se atentar a isso também. Número 4. O que ele está
como ele está, a força e a sabedoria. Seu é o que erra. Seu é o que erra e que faz errar. Então, nós é que caminhamos erradamente, mas ele é o Deus da sabedoria. Verso 15. E se ele retém as águas, ou melhor, não é o 15, né? É o 16. Com ele estão a força e a sabedoria, e a ele pertence o engano e o enganador. Tudo está no domínio dele, na mão dele. Podemos aqui até imaginar que talvez Jó, sem saber, estava lá dizendo exatamente o que aconteceu lá na conversa que houve entre Deus e Satanás, referindo-se a ele, né? Só que ele não sabia. Mas aqui dá uma ideia sobre isso, é que a ele Deus pertence o enganado e o enganador, né? O número 5. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Verso 17. Ele leva os conselheiros embora descalços e o juiz e faz o juiz de tolo. Ele pode fazer tudo isso. Ele pega aqueles conselheiros, leva embora, né, sem eles saberem, e os juízes, eles podem fazer de todos. Ele tem, aqui fala estamos ainda continuando falando sobre a soberania de Deus. Número 6, ele levou a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. No verso 18 ele fala: solta os laços dos que prendem os reis e amarra a corda dos seus lombos. Por isso que às vezes eu, lendo sobre a questão dos reis aqui, fala sobre governantes, sobre líderes políticos, vamos dizer assim, nós temos que, não precisa a gente brigar com eles. Eu fico vendo uma turma de gente aí, né, observando, e eu não gosto muito disso, e algumas deles até tentam me afastar, justamente por causa desse motivo das pessoas quererem trabalhar ou usar suas próprias forças, seus próprios argumentos para poder combater o governo do nosso país. Não acho necessário, e Jó nos ensina justamente sobre isso, né? Que é ele que pode prender o que ele pode soltar, né? Tudo está diante da vontade dele, nada a mais sobre isso, entendeu? O número 7. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Verso 19. Diz o seguinte: ele leva os sacerdotes embora, também descalço, e transtorna os poderosos. Ele tem o poder de fazer tudo isso. Fique tranquilo. Aqui o sacerdócio é um líder religioso, vamos dizer assim. E se ele está andando indevidamente, né, fique tranquilo que Deus conhece o coração e sabe como acabar com isso. Vamos lá, número 8. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento dos anciões. Verso 20. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos... Não é isso não. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciões. Ele pode mudar tudo isso. Como ele pode dar entendimento, como ele pode também tirar os entendimentos dos anciões. Fala aqui de anciões, fala de pessoas idôneas, pessoas que né, têm experiência nos seus cargos e assim por diante. E ele tem esse poder. Então, gente, se a gente entender isso, estudar mais sobre isso, a gente vai ficar mais light, sem preocupação. Esse dia eu passei por uma situação difícil aí, eu deixei na mão do Senhor, né? A gente acabou, irmãos, eu fazendo um pix errado. Fica muito isso. Era para pagar minhas contas. Aí quando eu vi que eu tinha feito errado, tentei ainda comunicar com a pessoa, mas infelizmente tem pessoas maldosas, né? Pessoas que a qual infelizmente não tem caráter, né? Então, infelizmente acontece isso. Elas vão desfrutar de um dinheiro que não pertence a elas, né? Só que
se esquece que tem a lei da retribuição, né? Tem a lei de volta, né? Ela pode voltar para essas pessoas. Lamento por essa pessoa, não vou dizer o nome da pessoa, eu poderia muito bem dizer aqui o nome usando a rede social, mas Deus tem controle de todas as coisas, né? Às vezes Deus quis testar essa pessoa para ser íntegra, para ser uma pessoa de caráter, mas ela, pelo fato dela não poder devolver o dinheiro, independente da sua situação financeira, porque não justifica, né? Vamos lá, vamos não esquecer isso. Vamos para o número 10. É o número 9, né? Lança o desprezo sobre o príncipe e afrouxa o cinto dos fortes. Está aqui o verso 21, que diz assim: lança o desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Aqui está falando sobre que ele pode muito bem lançar o desprezo para aqueles príncipes, né, aqueles que se acham o dono da cocada preta, né? O camarada que sabe que tem o poder. Ele fez com Moisés. Moisés era príncipe, né? E Deus o levou para o Egito, levou para Midian, para aprender a ser simples, né? Para aprender a ser simples. Vamos lá para o número 10. Das trevas manifesta suas profundezas. Das trevas manifesta todas as suas profundezas, coisas profundezas e... eu estou errando tudo errado aqui, né? Das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz coisas densas, e traz à luz as densas escuridão. Né? Deus pode muito bem mudar tudo, né? Fazer que as trevas ela vira luz e que a luz vira as trevas. Tá aqui, verso 22. Das trevas revela as coisas profundas, faz vir a luz e traz a luz dessa escuridão. Aquele que acha que tem a luz, que tem o poder, vai tudo ficar à escura, né? Número 11. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as de novo as congregas. Dispersa-se e de novo a congregas. Vamos lá. Verso 22, ou melhor, 23, né? Número 11, 23, que fala o seguinte: Deus engrandece as nações e depois destrói, dispersas e de novo as congrega. Deus pode fazer o que ele bem entender. Lembrando que está falando da soberania de Deus. Deus tem o poder de trazer aqui a luz, que Deus pode fazer tudo isso. Ele pode muito bem engrandecer uma nação e pode muito bem também destruí-la. Ele pode dispersar ou pode também congregar todas as pessoas. Aí está falando de pastores, de liderança, em um modo geral. Está ensinando para a gente aqui, né, que Deus pode fazer tudo isso. Vou terminar, número 12. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e faz vaguear pelo deserto sem caminho. Então ele tira o entendimento dos chefes do povo da terra e faz vaguear pelo deserto sem caminhos. Ele pode muito bem dar direção, ou como pode também tirar de nós a direção. No caso de Jó, ele estava sem direção, né? Ele estava aqui sem direção porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Então aqui temos 12, né? 12 aqui conceitos sobre a soberania de Deus, né? Então aqui vemos as coisas gloriosas que Deus pode fazer, o que Deus pode agir. Então Jó aqui, ele praticamente mostra para todos os seus 3 amigos que ele conhece Deus mesmo, né? Para nós terminarmos aqui a nossa conversa hoje aqui, a pergunta: você conhece Deus verdadeiramente? Então leia novamente aqui a partir do verso 14 até o verso 24. Leia com calma e você entender isso tudo de novo aqui. É muito importante para você saber o que é
e como é a soberania de Deus. Quando você entender o que é soberania de Deus, muitas coisas da sua vida vai mudar. No caso aqui, Jó entendia. Jó não blasfemou contra Deus porque ele conhecia Deus. Né? Ele está aqui falando que, por que você fez comigo? Não, eu não estou entendendo, mas vamos prosseguir. Né? As pessoas vão, ao invés de ajudar o Jó, ainda tendem a julgá-lo ainda como os 3 amiguinhos dele. E aí vai. E aí fica complicado, mas Jó mesmo, ele continua na linha, mostrando claramente a sua confiança e a sua fé no seu Deus. Deus te abençoe, meu amado. Terminamos mais uma lição. 15, né? Faltam 32 semanas para terminarmos esse trabalho. Conto com você, está conosco aqui toda semana, onde estamos enviando aqui uma por semana. Aí a gente atrasa um pouquinho o dia aqui, adianta outro dia, sempre acontece, né? No meu dia a dia. Não é fácil, é uma correria, trabalho, casa, igreja. E temos os eventos também que fazemos sempre aqui no nosso canal. Você é convidado para poder inscrever-se no nosso canal e receber aqui as novidades que sempre estão trazendo aqui em podcast. Nós temos aqui estudos e outras mais coisas que vão trazer aqui, tudo por esse canal aqui, ok? Todos os ensinamentos livres, pregações, estudos bíblicos é nesse canal. Discipulado é lá no canal Instituto Didascalo. Pregação é lá no canal Wagner Dias da Silva. Deixe seu comentário para você, se caso você queira mais esclarecimento. Deus te abençoe. Até semana que vem por mais essa série de mensagens, integridade apesar de tudo. Obrigado.